Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Na aula de hoje a gente vai conversar sobre 3 setores queridíssimos que eu não deixo de ter na minha carteira, tá? Não quer dizer que eu não tenha outros setores, mas esses são os xodós da minha vida que fazem o meu coração bater mais forte, tá bom? Sim, a minha carteira é extremamente diversificada, eu tenho diversos setores diferentes, mas esses são aqueles que têm uma participação um pouco maior, tá? Antes da gente começar a nossa aula, queria pedir a gentileza de que vocês curtam o meu vídeo e se inscrevam no canal. Não esqueçam que vocês podem deixar aqui nos comentários as dúvidas de vocês sobre esses 3 setores, pode ser que surja. E também, se vocês têm ideia de algum outro vídeo que eu possa trazer aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá para nossa aula. Uhul! Ai, que divertido. Então, meu primeiro setor aí que eu não deixo de ter em carteira é o meu setor de energia, tá? Então, eu vou falar aqui para vocês 3 setores que são os meus queridinhos, são ativos que eu mais tenho em carteira. Não quer dizer que eu não tenha outros, ok? Até porque a minha carteira é bem diversificada, mas são aqueles na qual eu mais me identifico e eu vou dividir aqui com vocês o motivo, tá? Então, o setor de energia é o primeiro deles, é um dos setores que eu mais gosto. E justamente por que eu gosto do setor de energia, tá? Porque ele é um setor mais defensivo da bolsa. Qual que é o significado de defensivo que ele tem? Ele é mais resistente, né? A momentos conturbados que a gente vem a passar na nossa economia, como a gente vem passando agora. Como assim? Então, eu posso explicar para vocês da seguinte forma. Tem alguns setores que sofrem mais na bolsa em certos momentos e outros menos, né? Digamos que o setor de varejo carece um pouco mais, né? Sofre em momentos de crise do que outros setores, né? O de energia é um deles. Por quê? O setor de energia, ele presta serviços essenciais à população. Eu não vou deixar de consumir energia mesmo em crise. Até porque hoje em dia, né, a gente não consegue fazer praticamente nada sem a energia elétrica. E ele também é um dos setores queridinhos por mim, porque a partir do momento em que a pessoa começa a melhorar a sua qualidade de vida, consequentemente ela começa a comprar mais eletrônicos e coisas que demandam energia para dentro de casa. Pensa o seguinte, você começa a ganhar mais, tem uma qualidade de vida maior e, primeira coisa, melhora a TV ou aumenta a quantidade de televisões dentro de casa, aumenta a quantidade de eletrodomésticos dentro de casa, compra além de telefone, um computador, um iPad, um não sei o que, mais milhões de coisas, todas que demandam energia. A primeira coisa que a pessoa faz se não tem dentro de casa, consegue melhorar sua qualidade de vida é, pum, ar condicionado. Isso demanda uma energia do cão, né? Então, são setores que não consigo visualizar a demanda caindo por isso, bem pelo contrário, só aumentando. E é uma demanda essencial na nossa vida, a gente não tem como abrir mão dela, né? Por exemplo, aqui estou com diversas coisas ligadas, mesmo nesse momento de crise aí que nós estamos passando. A luz é uma das coisas que a gente não abre mão, tá? Então não tem como deixar de existir esse setor. É um setor mais perene também. Não tem como deixar de existir o setor de energia na bolsa, tá? Então ele sobrevive a esses momentos de crise também, porque as pessoas não abrem mão de consumir o seu produto, que é a energia, tá? O que a gente tem que observar dentro do setor de energia? Que ali dentro a gente tem 3 tipos de empresas diferentes, tá? A primeira empresa é a geradora de energia. É aquela que vai, então, fazer a nossa energia elétrica, tá? Então, a gente vai ver lá as empresas que são donas, né? Como é que posso dizer? Que competem a elas, né, a responsabilidade das hidrelétricas, termoelétricas, eólicas,
energia solar, né? Então elas ganham dinheiro ofertando contratos neste ambiente para gerar energia com a água, né? Com o vento, com o sol, essas coisas todas, tá? Então a primeira é a geradora de energia. O segundo tipo de empresa que a gente tem do setor aqui de energias é a parte de transmissão de energia, tá? O que é a transmissão de energia? A transmissão de energia, eu vou botar um pouquinho mais pra cá, vamos ver, aqui. Pronto, perfeito. A transmissão de energia é aquela que leva, né, da geradora de energia até a distribuidora. Então, a transmissão de energia é aquelas torres que a gente vê às vezes na estrada. Vou botar uma foto em algum lugar aqui para que vocês relembrem, né, do que eu estou falando. Então, as transmissoras de energia, eu acredito que é um dos setores mais estáveis das três, né, que a gente vai ver aqui. Por quê? As suas receitas são fixas, os contratos delas com as distribuidoras é extremamente distribuir energia de um lado a outro, né? E sem contar que as suas receitas nos contratos são indexados à inflação, contratos longuíssimos, 10, 15, 20, 30 anos, dependendo, né, da transmissora de energia. Então é uma coisa mais estável aí que a gente consegue perceber. E outra que a gente não pisca os dedos e tem uma transmissora nova de energia surgindo por aí. É mais raro, né? É difícil, é caro de existir uma nova empresa deste tipo, né? Imagina botar cabos e fazer tudo isso, é tudo muito caro, tá? Então a concorrência aí não é tão grande e o seu serviço é simplesmente transmitir energia. E a segunda é a distribuição de energia, tá? O que acontece aqui na distribuidora de energia? A distribuidora de energia é aquela que fala conosco, com o consumidor final. Eu acredito que aqui seja o setor mais frágil dos três. Então, se eu fosse colocar na ordem, claro que eu botei aqui a ordem geração, transmissão e distribuição, a ordem de, primeiro a gente gera energia, transmite e distribui para os lares, né? Mas se eu for colocar na ordem assim de mais segurança, colocaria transmissão, geração e distribuição. Por quê? É na distribuição que eu e vocês vamos pagar a conta. Ela que vai arrecadar todo o dinheiro de todo mundo para depois passar e pagar pelos contratos, enfim. Quando eu não pago a conta de luz, bate em quem? Na distribuidora. É a primeira que leva a inadimplência, assim, na cara, na lata, né? Então, elas vão ser as mais afetadas por isso, mas corre esse risco, né? Mas não deixam de ser boas empresas aí, tá? Nós também precisamos cuidar bastante no setor de energia, que se elas são empresas privadas ou se tem uma participação do nosso governo, né? Então tem várias coisinhas aí que a gente precisa, mas é um setor muito bom. Que no Brasil a gente tem, acho que mais de 20 empresas do setor de energia, tá? Que são bem interessantes aí para a gente analisar e ter em carteira. Sem contar que suas receitas são mais previsíveis, os seus lucros, né? Eles voltam para a gente, eles distribuem uma parte muito grande dos seus lucros, porque eles não têm como crescer, né? Eu vou investir em melhorar a minha estrutura, algum cabo, alguma coisa que esteja velha, ruim, mas eu não tenho como criar uma nova geradora de energia em tal lugar. Não é tão fácil assim, né? Da gente construir isso. Então, a maior parte do dinheiro das empresas de energia elétrica é distribuído para os seus acionistas, tá? Mas claro que a gente tem que tomar bastante cuidado com as empresas que têm grande participação do nosso amado governo. Sim, existe o risco de levar canetadas, né, do nosso grande amado presidente ou presidenta, né, que ela fez isso quando a Dilma estava, eu não sei qual era o mandato dela, mas ela reduziu, assim, as tarifas, ela cortou as tarifas que eram cobradas na energia elétrica, e na época eu lembro que as energias caíram, assim, absurdamente na bolsa. Então, a gente corre esse risco de ter canetadas, mas, tipo, o que aconteceu lá deve ter sido isso
2012, 14, hoje em dia já passou, né? As empresas acabaram perdendo valor de mercado na época, mas hoje em dia já é outra história que se conta por aí, tá? Energia, então, é um setor que está super presente na minha carteira. E vamos ao segundo setor que eu adoro. Segundo setor, setor bancário. Poderia aqui colocar o setor financeiro, tá? Mas preferi colocar o setor bancário para ser um pouco mais específica, tá? O que acontece? O setor bancário, ele é um dos meus queridinhos, porque ele é um setor muito rentável, né? Infelizmente, a maior parte dos brasileiros acaba optando por financiamentos, empréstimos, dívidas de cartão de crédito e etc. E eles cobram juros absurdos, né? Consequentemente, o lucro desse setor é muito grande. Eles ofertam um serviço que é um serviço que empresta dinheiro, tem inadimplência, é controlado esse setor de inadimplência aí, porém é muito rentável. Os juros que eles cobram, tarifas que agora eles estão reduzindo bastante, né? Frequentemente. Eu acredito que seja um setor perene, é um setor, um dos setores mais lucrativos do mercado, eu acredito. Esse é um dos setores que ele não distribui, né, todo o seu dinheiro para os seus acionistas, porque ele está sempre buscando crescer, ele está sempre buscando tomar uma fatia maior de mercado. Isso é muito bom para o acionista lá na frente. Eu gosto muito do setor bancário, por mais que ultimamente a gente tem visto aí uma crescente demanda de uma crescente entrada de concorrentes. Os bancos digitais vieram com tudo, reduzindo tarifas. Isso é ótimo para o consumidor, péssimo para a empresa lá, né? Porque reduz muito a quantidade de clientes. Porém, como são empresas que têm uma fatia de mercado tão grande, eu acredito que eles irão sim não vão resistir por muito tempo, ficar perdendo clientes, né? E eles vão se adaptar a esse novo cenário, ou reduzindo as suas tarifas, ou até zerando isso e compensando de alguma outra forma, ou até mesmo comprando essas fintechs que estão existindo aí, que estão vindo no mercado ultimamente, tá? Então, tanto o setor de energia quanto o setor bancário, que são esses dois setores aí que eu gosto muito de ter na minha carteira, eu tenho tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos, inclusive, o setor de energia, eu estou focando um pouco mais em energia renovável, energia que é do futuro, eu acredito, né? Então, eu tenho investido lá em empresas que focam neste segmento. E aqui no Brasil, eu tenho bastante também desse setor de energia. Bancário tenho aqui no Brasil, também tenho nos Estados Unidos. E o terceiro setor aí, então, que eu não deixo de ter na minha carteira é o setor de tecnologia. Mas eu vou colocar uma observação aqui, que é o seguinte: eu só compro tecnologia nos Estados Unidos. Não acredito nas tecnologias que nós temos aqui no Brasil. Analisei algumas empresas, não são tão interessantes, rentáveis, né? Enfim, não fizeram parte dos meus quesitos para que eu seja sócia dessas empresas. E lá nos Estados Unidos, eu não preciso nem comentar que a gente tem setores excelentes de tecnologia, né? Então, recentemente saiu aí o resultado do YouTube, por exemplo. Para quem não sabe, o Google é dono do YouTube. E há um tempo atrás ele comprou o YouTube, sei lá, por quase 2 bilhões de reais. E agora o YouTube faz isso em menos de um mês. Ele fatura esses 2 bilhões de dólares. Eu falei reais, desculpa, falei errado, tá? Só a força do hábito de falar reais mesmo. Então, sim, eu tenho bastante do setor de tecnologia, mas é um dos setores que não falta na minha carteira, mas só compro nos Estados Unidos. Apple, né? Microsoft, Google e companhias limitadas, né? Então era isso, gente. Nessa aula, eu queria só comentar com vocês 3 dos meus setores queridinhos e os meus setores preferidos,
que não faltam na minha carteira, sendo que o último deles, ele só é presente na minha carteira lá dos Estados Unidos, aqui no Brasil. Nem sonhando, tá bom? Então, queria dar um beijo para vocês e até a nossa